Dando continuidade a nossos vídeos de gastrite, né, trouxemos uma ilustração para que você relembre o que está acontecendo exatamente na mucosa do seu paciente e que a gente amplie o espectro de raciocínio para vários diagnósticos diferenciais e possíveis causas para uma mesma apresentação clínica. E mesmo se o paciente for assintomático, que você levante a lebre o que pode estar acontecendo na mucosa sem você saber. Fique com a gente e confira, vai ser interessante. Veja bem, eu trouxe uma animação aqui que pega um corte justamente do que a gente está precisando relembrar, que é a mucosa gástrica. O que são essas células que compõem a mucosa gástrica aqui? Olha que interessante essa ilustração. Quando a gente fala em gastrite, a gente está machucando, a gente está incomodando todo esse sistema aqui, tá? Isso aqui é mucosa. E dá para a gente perceber uns tipos diferentes de células que compõem a mucosa, tá? Dá para a gente perceber a circulação arterial, que é responsável por fornecimento de oxigênio às células da mucosa. Dá para a gente perceber um sistema venoso justaposto logo abaixo da superfície de células colunares, parietais, etc. Dá para a gente perceber aqui também, debaixo, o sistema nervoso parasimpático, secretor de acetilcolina, que também vai ter efeito glandular em cima dessas células de base. Temos aqui também ilustrados as células de defesa, a nossa patrulha já de butuca aqui. Qualquer coisa que entre pelo espaço paracelular que não seja desejado, aciona as células de defesa local. Então, o que acontece? Essas células aqui que formam a barreira mucosa, a gente tem, na verdade, 4 tipos de células principais que compõem a barreira mucosa gástrica. A primeira é essa célula que a gente chama de célula peptídica ou pepsinogênicas ou chief cells, célula-chefe. Então, uma principal função do estômago é digerir proteína. Quem digere a proteína são as enzimas precursoras delas, são o pepsinogênio, que é transformado em pepsina, que quebra a proteína. E o pepsinogênio é tão destrutivo que ele fica sob a forma de pré-enzima, é ativado pelo ácido clorídrico e aí sim ele se transforma em pepsina. Então essas células peptídicas são células-chefe, secretoras de pepsinogênio, para que a gente haja promoção da quebra de proteína ingerida pela comida. Bem, toda essa superfície aqui, ó, essas vilosidades, esses cabelinhos, eles são atacados quando a gente está cronicamente doente, né? Então, quando essas células sofrem lesões, sejam elas agudas ou crônicas, a gente perde essas vilosidades com o tempo e o estômago fica o quê? Atrófico, ele fica careca, ele fica impedido de secreção e de absorção, ou seja, ele fica disfuncional. Então, se a gente perde a funcionalidade da mucosa, é lógico que a gente vai ter sintomas derivados dessa disfunção. Então, vamos só relembrar, continuar relembrando aqui a anatomia. Então, a gente tem esse segundo tipo de célula aqui, que é a célula mais comum da barreira mucosa, o que dá nome à barreira, que são as células colunares. Você viu que a gente já falou no vídeo anterior que elas são mais altas do que largas, por isso que elas são chamadas de colunares, e secretam muco e bicarbonato justamente para produzir esse isolamento aqui mucoso, dá para você ver na transparência, em relação à acidez gástrica, que é muito elevada, é um pH em torno de 1, 2, muito baixo, e que seria altamente lesivo por essas célulazinhas tão frágeis aqui embaixo. Então elas se autoprotegem fazendo essa camada espessa de muco e a secreção de bicarbonato na sequência. Então vamos continuar aqui a análise. Aqui no número 3 a gente vê as células secretoras de gastrina. Gastrina é basicamente células situadas no antro e é o estímulo da gastrina, um dos principais estimuladores para a secreção de ácido clorídrico. Tanto que, vale a pena lembrar, que se você tiver uma baixa de ácido clorídrico, seja por atrofia da mucosa gástrica, né, que a gente já comentou aqui, as células secretoras de ácido clorídrico, essa célula D, falei errado para vocês, essa aqui é a célula parietal. Essa célula parietal, ela é secretora do ácido clorídrico e do fator intrínseco. Bem, quando a gente tem uma inibição
continuada da via de secreção ácida gástrica, ou seja, você está prescrevendo demais inibidores de bomba de próton para o seu paciente, seja ele qualquer azol que exista aí no mercado, você tem uma inibição perpetuada da secreção ácida gástrica. É uma via que precisa existir e que está sendo inibida. Então, essa célula G, secretora de gastrina, ela vai ser estimulada. Então, a gente vai ter uma hipergastrinemia, um aumento de gastrina, porque você está inibindo a secreção de ácido clorídrico da célula parietal. Bem, mais um pouquinho de anatomia. Essa célula D aqui é a célula que secreta a somatostatina, é outra célula componente da barreira. Então, é por isso que eu falo que quando a gente pensa em gastrite, a gente tem que pensar de forma expandida, num espectro de possibilidades que podem estar cometendo essas células aí. Então, a gente vê que tudo que está envolvido aqui pode ser responsável pela gastrite. E o vilão normalmente é considerado o ácido clorídrico. Mas veja só, o ácido clorídrico, ele é super autorregulado. Então essa célula D aqui, ó, ela inibe tudo. Ela inibe a célula G, secretora de gastrina, ela inibe a célula parietal diretamente e ela inibe a célula enterocromafim, que não foi descrita aqui nessa ilustração, mas ela é secretora de histamina. Então, a secreção de histamina estimula a secreção de ácido clorídrico. Então, essa célula D, a célula responsável pela secreção de somatostatina, ela bloqueia toda e qualquer secreção adicional de ácido clorídrico. Então, ela bloqueia a própria célula parietal, ela bloqueia a célula G, secretora de gastrina, e ela bloqueia a célula enterocromafim, secretora de histamina. Ou seja, é pouco provável que o principal mecanismo envolvido seja a hipersecreção de ácido gástrico, salvo se a gente tiver um tumor produtor de gastrina, né, dentro ou fora do estômago, que a gente vai ter uma hipergastrinemia e um excesso de estímulo em cima da liberação de ácido clorídrico. Bem, outro fator interessante é que a gente veja isso daqui, ó, que aproveite essa ilustração e veja a interconexão muito grande entre o sistema imunológico, que estão aqui as nossas patrulhas de butuca, e o sistema nervoso parasimpático. Toda vez que a gente está estressado, a gente, mentalmente que eu estou falando, a gente aumenta a secreção de acetilcolina, um hormônio derivado dos neurônios colinérgicos, né, secretam acetilcolina, e a gente tem um estímulo em cima da célula parietal, em cima da célula G e em cima das células enterocromafins para aumentar a secreção de ácido clorídrico. Então, a gente pode ter, nesse caso, um aumento da secreção de ácido clorídrico promovida pelo estresse. Mas o mais importante porque ela vai ser inibida também, ela tem a célula D, que a gente já acabou de comentar, que inibe tudo. Então, um mecanismo de autorregulação muito bem orquestrado. Mesmo se você estiver estressado, por isso que a grande maioria dos pacientes não tem uma úlcera, uma gastrite, que a gente chamava até antigamente de nervosa, é porque normalmente não é o principal mecanismo. Se você tiver déficit na fabricação de muco, eliminação de bicarbonato, ou uma agressão crônica na mucosa, que ela seja incapaz de se regenerar, de se refazer, aí sim você tem um completo, você quebrou as pernas do sistema realmente para se defender de uma hiperacidez. Aí pode ser que um excesso de estresse cerebral seja capaz de danificar a parede mucosa do estômago. Mas são casos isolados. O que é mais importante vocês lembrarem é o seguinte, que quando a gente tem uma ruptura dos mecanismos de autorregulação, normalmente a gente instala uma inflamação mais duradoura. E o que acontece? Bem, imagina um paciente de CTI, um paciente que está em choque, ou seja, ele é pressão muito baixa, a perfusão periférica está complicada, então a liberação de oxigênio para essas células manterem a integridade, a produção de muco, produção de bicarbonato, secreção de ácido clorídrico, ela fica prejudicada. Então a gente vai ter um comprometimento de função, porque está chegando pouco sangue, o paciente tem um intestino de choque, uma isquemia que está levando a um comprometimento da estabilidade da barreira, e aí a gente pode ter ulcerações, perfurações, etc. Aqui dá pra gente ver que essas células aqui, ó, elas são bem juntinhas, olha, gente.
elas são ligadas intimamente umas às outras por desmossomos. E tem que ser mesmo, porque senão o ácido clorídrico é extremamente corrosivo, ele passa pelas células, destrói esses cabelinhos todos aqui, destrói essas células, sai destruindo tudo. Então não passa, o ácido normalmente não pode passar. Essas células são muito juntas. Mas se você tem um acometimento crônico, inflamatório, persistente, você começa a ter esses buracos entre as células, por onde vaza ácido, por onde aumenta a destruição da barreira mucosa, a gente vai ter as erosões e até as perfurações, e por onde também passam bactérias que não deveriam estar passando. Ativa a barreira, ativa a patrulha, aliás, que fica extremamente de butuca aí para poder te ajudar, já que houve uma falha do mecanismo de proteção aqui. E você tem que entender que isso aqui, se for perdurado, a gente tem um acionamento crônico da defesa, uma inflamação crônica mantida, e toda inflamação crônica ela é deletéria, evolui para uma coisa pior, e o que a gente mais teme são as metaplasias, as atrofias gástricas e, consequentemente, as neoplasias. Então, chama muita atenção o número crescente de neoplasia gástrica por manutenção dessa dificuldade da barreira se regenerar por agressões múltiplas e continuadas. Vale a pena a gente lembrar que o principal mecanismo talvez não seja a hipersecreção gástrica, mas seja dificuldades da barreira se refazer por múltiplas agressões ou falta de suprimento sanguíneo adequado no paciente diabético, aterosclerótico, tabagista, em que tem aterosclerose aqui comprometendo a perfusão. Isso tudo tem que passar por um raciocínio clínico e que o status nutricional do seu paciente ou o status de energia deve chamar atenção por uma disfunção absortiva da mucosa. Então, se você gostou, se relembrou, tá? Se mudou uma chavinha para o puxa, eu não tinha pensado nisso, dê um like, não se esqueça, compartilhe, mande perguntas e fique com a gente. Sempre um beijo para você.